Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, hoje tendo como nossa convidada a Lua Marques Fernandes, que é do Instituto Gerdau e vai falar sobre sustentabilidade inserida no mapa estratégico BSC na Gerdau. A Gerdau ela é a 13ª maior siderúrgica do mundo, né? Ela é uma empresa que está localizada no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Canadá e agora na Espanha, né, que foi a primeira aquisição na Europa. A Gerdau, ela é uma empresa que tem há 105 anos. Ela é uma empresa familiar, né, que hoje ela já está listada nas bolsas de valores, mas ela ainda é uma empresa que tem um acionista controlador, que é a família Gerdau e Ahlpeter, que é o acionista controlador desde o início, né, quando surgiu a fábrica de pregos aqui em Porto Alegre há 105 anos atrás. E agora, né, 4 anos atrás, quando teve as festividades dos 100 anos, se falou muito assim, qual é a receita do sucesso? Como é que a gente tem uma empresa que chega a 100 anos, né? E o Dr. Jorge, né, que é o nosso presidente, e todos os demais irmãos, né, sempre falaram, o que nos trouxe até aqui são os valores, é a base de valores que a Gerdau tem. E a diferença é que aqui tu pode bater qualquer hora do dia e da noite, sempre vai ter alguém para te responder, para te dar uma resposta, né? A nossa base de valores, nossa base ética é uma base de uma empresa que ainda funciona muito como uma empresa familiar. Então, foi desses valores que surgiu a ideia de criar o Instituto Gerdau, que hoje é o processo funcional, né, da empresa, que dá suporte a todas as operações de negócio, que cuida dessa área de responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável. Então, tudo iniciou com a família, há uns 4 anos atrás, foi em 2002, que começou a fazer um estudo, né, sobre como é que a gente pode contribuir para a sociedade, vamos montar uma fundação estilo fundações como o do Bill Gates, como das grandes famílias americanas, que isso é muito comum nos Estados Unidos. E eles pensaram, mas nós vamos fazer um super investimento e a Gerdau, e as comunidades vizinhas da Gerdau, faz sentido a gente fazer investimento, né? Agora estou falando de investimento social, que foi quando começou o Instituto Gerdau, fora do âmbito da Gerdau. E daí eles entraram dentro da Gerdau para ver o que estava acontecendo dentro da empresa. E aí a empresa começou a se estruturar sobre esse sentido, né? Essa parte de responsabilidade social empresarial e de investimento social privado estava sendo coordenado pela comunicação corporativa do grupo. E a gente começou a fazer um estudo conjunto. E em 8 de março do ano passado surgiu o Instituto Gerdau. E o Instituto Gerdau nasceu para cuidar de 3 objetivos do mapa estratégico do Grupo Gerdau. Desde 2002 a gente já está com esses objetivos formulados, mas faltava ter um impulsionador para que isso acontecia. Os objetivos são o adicionar valor ao acionista através do desenvolvimento sustentável, isso é, a gente crescer com equilíbrio social, ambiental e econômico, zelar para que o Grupo Gerdau desenvolva, contribua para o desenvolvimento das comunidades em que atua, e o de consolidar a imagem de sustentabilidade com todos os públicos. Então, desses 3 objetivos, do de gerar valor para o acionista através do desenvolvimento sustentável, desenvolver consolidar uma imagem de sustentabilidade de todos os públicos e contribuir com o desenvolvimento das comunidades que Gerdau atua, que nasceu o Instituto. Então, o Instituto nasceu com o objetivo estratégico de zelar para que isso acontecesse, para que o Grupo Gerdau desenvolvesse suas atividades de forma sustentável. E ele se divide em 2 partes. A primeira é o relacionamento socialmente responsável com todos os stakeholders. E a segunda, que é com o desenvolvimento das comunidades vizinhas às usinas. No primeiro tema dos stakeholders, a gente é muito mais um impulsionador do que um realizador. Então, por exemplo, a gente acompanha todos os projetos ligados ao desenvolvimento sustentável, como o GRI, né, não sei se vocês, o Global Reporting Initiative, que é um formato de relatório anual que leva em conta o desenvolvimento sustentável, né, que ele é dividido em econômico, social e ambiental, e ali apresenta todos os critérios que, digamos assim, que são reconhecidos internacionalmente. Então, esse é um projeto que está desenvolvendo junto com comunicação corporativa e com a participação do Instituto. O outro é o papel reciclado, né, que hoje na Gerdau a gente está tentando trocar todo o papel para papel reciclado, não usar mais papel branco. Tem o código de ética que a gente está revisando. Tem a diversidade, né, que hoje já tem a legislação que a empresa tem que ter diversidade, né, tanto de portadores de necessidades especiais, como posição frente a mulheres em diretoria, gerenciamento, como negros também em cargos de comando. Isso já está sendo... Isso é um projeto que está em desenvolvimento. Essa questão, por exemplo, da diversidade, ela é muito complicada, porque é muito difícil, a parte de
mulheres e negros é uma questão mais cultural, né? Que tu tem que fazer essa quebra, que é do contexto. Mas de portadores de deficiência, é complicado porque a siderurgia, ela é uma atividade de alto risco, né? Então, para te botar uma pessoa na frente de uma máquina, ela tem que estar realmente preparada. E o que acontece hoje é que os deficientes são totalmente à parte do mercado, né? Até 14% da população brasileira tem deficiência. E eles estão escondidos, né? Porque se tu vê, eles não estão nas escolas, em poucos lugares públicos tu encontra, no colégio, ninguém tem acesso, né? E hoje está aumentando, então isso é um desafio. E uma parte muito interessante que é os produtos para a base da pirâmide, né? Que é um projeto de parceria com a área comercial, de como tu desenvolver produtos para a camada da população mais carente, que isso até é um projeto que a CEMEX, que é a mexicana, tem e que é muito legal. Já na área de comunidade, a gente tem uma coordenação e tem uma atuação corporativa. Mas daí foi muito interessante, porque a área de investimento social privado, ela está mudando muito, né? Está evoluindo muito. A gente chegou à conclusão que não teria como a gente gerenciar aqui da Farrapos o Brasil e o mundo, né? E toda essa diversidade cultural. Então a gente institucionalizou comitês em todos os nossos 21 estados que a gente está situados. E os comitês estão agora se capacitando para fazer esse gerenciamento total do investimento social nas comunidades. Então eles estão participando de um curso de 38 horas, que vai durar até setembro, para que eles estejam totalmente capazes de fazer isso, e a gente só dê as diretrizes gerais. Fechando o ano agora de 2005 com mais de 400 projetos sociais, né, no Brasil e 100 projetos do exterior. Foi um investimento de 40 milhões de reais, né, um dos maiores investidores na área de investimento social privado do Brasil, a Gerdau, com 8 milhões de pessoas beneficiadas. Assim, só para contar para vocês um pouco dos nossos focos, né? A gente tem 2 focos principais, que é o educação e a mobilização solidária, né? A gente gostaria de ter só a educação, mas no Brasil não tem como não ter mobilização solidária no momento em que as comunidades vizinhas, às vezes, têm problema de fome, de frio e de problemas básicos, né? E o que move, né, a estrutura de toda essa área é o trabalho voluntário organizado, né? A Gerdau, toda a área de investimento social, ela está sustentada nesse conceito. Então até a gente está iniciando agora, está sendo um fenômeno até, a Copa Voluntário Gerdau, que inicia na primeira semana de abril, e teve 6 mil inscritos, e isso é 1/3 dos colaboradores do Brasil. Isso é um fenômeno, porque a média das empresas, das pessoas que fazem voluntariado é 21%, né? O que seria menos de 1/4. Então está sendo muito legal. Aí tem alguns programas, né? A gente tem uma figura muito forte, que é do Dr. Jorge, né? Que lidera uma série de programas na área de qualidade total, do governo, Quero Mais Brasil, Fórum da Liberdade, todas as áreas de debate sobre o desenvolvimento do Brasil. E na área do Instituto Gerdau, mais focado nas comunidades, está o Dr. Klaus, que é quem está liderando esse processo no Instituto, né? Ele é o Dr. Klaus é irmão, né? A Gerdau é 4 irmãos. E ele que está liderando. Eu queria terminar minha explanação falando assim dos desafios que a gente vê para o futuro, né? Na área dos stakeholders, o maior desafio é tu conseguir comprometer todos os teus parceiros, todas as pessoas que se relacionam com a Gerdau, com a questão da sustentabilidade, né? A Gerdau está nessa caminhada, né? Como eu disse, em todos os níveis. Num ela nega, num ela cumpre a legislação, num ela lidera, num está no planejamento estratégico. Mas como comprometer os fornecedores, os clientes, os colaboradores, as comunidades, os governos, todos os públicos que a gente se relaciona com o desenvolvimento sustentável. E na área de investimento social, o grande desafio são 2. Um é a internacionalização, né? Porque essa área de investimento social, ela tem que ser local, ela tem que levar em conta a cultura local. Então, como gerenciar da Farrapos, aqui em Porto Alegre, mais de 100, 150 localidades, que é o que a gente tem hoje. E os indicadores, né? Porque para projetos sociais ainda é muito difícil medir o resultado efetivo, né? Qualitativo, de como a gente está se desenvolvendo. Então era isso. Bom, muito obrigado, Malu. Acho que você já deu um bom panorama, né? Mas certamente a gente tem muitas coisas aí para debater e também para ouvir as perguntas dos nossos internautas. Bom, como eu já apresentei inicialmente, a Lu, então, ela é coordenadora dos comitês de investimento social na Gerdau, né? E nós temos a satisfação de tê-la hoje também como aluna do nosso MBA, Executivo Internacional, que está iniciando agora, né? Queria agradecer também a presença aqui do Kleber, do Lauro e da Lia, que são nossos debatedores hoje.
e convidar os nossos internautas a enviarem as suas questões. Eu gostaria inicialmente, Lua, então de perguntar assim, acho que é impressionante os números que você traz aqui, assim, né, em termos de, pelo tamanho do grupo, o Gerdau, né, e alguns resultados que vocês já estão alcançando. Quer dizer, essa estrutura de instituto, ela tem 4 anos, né? Não, a estrutura de instituto tem 1 ano. 1 ano. A gente começou há 4 anos atrás a estudar como é que se teria essa conjuntura da responsabilidade social, do investimento social privado e do desenvolvimento sustentável. E daí começou com a família, né, pensando como ela ia se posicionar frente a esse assunto, como uma família acionista de uma das maiores empresas do Brasil, e a empresa reformulando as suas diretrizes nessa área. E daí foi um grande estudo, né, com uma consultoria do IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social de São Paulo, que acompanhou todo esse processo de criação, e o ano passado a gente lançou o Instituto no Brasil. Né? Tá. E com o lançamento do Instituto, está havendo uma mudança, incrementou bastante assim, essa área dentro do Grupo Gerdau? Como é que você avalia, assim, qual é a importância do surgimento do Instituto na vida do Grupo Gerdau? Eu acho que é uma importância muito grande, né? A Gerdau sempre foi uma empresa muito comprometida com essas questões, né, do desenvolvimento sustentável, mesmo que há 40 anos atrás, quando surgiu a Fundação Gerdau, né, que é uma fundação que trata só de familiares e colaboradores, já estava atuando em muitos temas críticos hoje do desenvolvimento sustentável, sem chamar de desenvolvimento sustentável, né? Mas agora, com o Instituto, a gente está conseguindo tocar em questões mais específicas, né? Porque aquela questão, né, a sustentabilidade, ela não é uma área que cuida, né? O Instituto Gerdau, ele não surgiu para ser o setor da empresa que faz sustentabilidade, ele surgiu para ser um impulsionador, né? E no mercado siderúrgico, vocês devem estar acompanhando, né, com o crescimento que está tendo na China, que é monstruoso, né, todo mundo correndo para poder produzir aço para suprir o mercado chinês. Ter um instituto que cuida dessa questão do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social é fundamental, porque talvez na lista de prioridades de uma empresa que está crescendo 17% ao ano, não entraria tão grande, né? Não estaria entre as principais. Certo. Outra coisa que me chamou a atenção é que você disse que tem mais de 100 projetos no exterior, né, e mais de 300 no país, né? Esses projetos no exterior, que a empresa tem unidades, né, na América Latina, Espanha agora, Estados Unidos e Canadá. Também nos Estados Unidos e Canadá, vocês têm projetos sociais, sentem necessidade desse tipo de projetos? Com certeza, com certeza. A gente tem muitos projetos, né? Ainda não estamos de forma tão organizada como no Brasil, que hoje a gente está iniciando pelo Brasil, né? Mas há uma necessidade muito grande, né? Nos Estados Unidos ele ainda esconde muita coisa embaixo do tapete, né? Mas quando a gente está lá e conhece a comunidade, a gente percebe que essa é uma postura fundamental. Tanto que as grandes fundações, né, de grandes famílias, grandes fortunas estão nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, além de tudo, eles já têm uma cultura de voluntariado muito forte. Todo mundo pertence a uma igreja, pertence a uma instituição, está mais no dia a dia do cidadão americano e canadense, a cultura de ser voluntário, de colaborar, de ajudar o próximo, da solidariedade, muito mais do que no Brasil até, né? E na América do Sul, assim, o nosso benchmark é a nossa unidade da Gerdau ASA no Chile, né? E está fazendo um trabalho de desenvolvimento sustentável até e investimento social fantástico, né? E todo voltado para a área da reciclagem, né? Porque a Gerdau é a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina, né? Então, isso também, pela nossa atividade fim, a gente já está contribuindo, né, para o desenvolvimento sustentável. E a Gerdau ASA conseguiu criar um posicionamento totalmente voltado para a questão da reciclagem, e os projetos sociais também são todos voltados para essa área da reciclagem e estimulando crianças. A gente tem um museu no Chile que tem um filme 3D sobre o processo de reciclagem de sucata, né, e o papel do cidadão nisso. Então é muito legal, é um projeto. Como é que funciona o voluntariado com os funcionários da empresa? Eles fazem, o que é o trabalho voluntário? Eles trabalham fora do horário, eles são de alguma forma recompensados dentro da empresa pelo que eles fazem como ação voluntária?
A gente diz, né, que a maior recompensa para o voluntário é ele ir lá na entidade e receber o carinho, a troca que a entidade vai dar, né? Quem ganha mais trabalho voluntário é o voluntário, às vezes, do que a própria entidade. A empresa está estruturando todo um material de apoio, tem um site na internet, tem todo políticas e diretrizes, ele tem capacitação para ser voluntário. Mas a questão de liberação de horas fica muito... a gente deixou delegado para as unidades definirem, né? Porque isso é muito relativo, o momento que aquela unidade industrial está vivendo, a posição que aquela pessoa ocupa. Um cargo administrativo tem muito mais facilidade do que um cargo de horistas, né, que vão. Então, essa é uma questão que está sob a administração deles. Eu queria perguntar para a Lua, que tu falaste em projetos na área da educação, né, e na área de mobilização social. Eu queria saber se tu tem alguma iniciativa prática, assim, para nos contar como é que vocês agem nessas comunidades, em torno, alguma coisa assim, que tu contasse, assim, porque a gente sempre ouve, né, assim, a gente está investindo em educação, mas como, assim, realmente que acontece isso? Bom, assim, ó, na área de educação, a gente tem uma série de projetos corporativos e milhares, né, centenas de projetos locais. Né? E os projetos corporativos que eu vou falar, que eles estão em mais unidades. Né? Por exemplo, a gente tem o Gestão do Sucesso Escolar, que é um programa em parceria com a Fundação Lehman, né, que é do Grupo Ambev, e o Instituto de Razão Social de São Paulo, que é um projeto que vai na gestão das escolas. Então, é como o diretor gera a escola e como isso replica para os alunos. Né? Esse é um dos projetos. Tem um projeto com a biblioteca, que nós já doamos mais de 64 mil livros, que agora a gente está até reformulando ele, porque isso também tem uma passagem. Né? Antigamente, não se tinha a cultura de que... tinha uma cultura muito assistencialista. Tu ia lá, doava e achava que tinha feito a parte. A gente foi descobrindo que muitas bibliotecas, por exemplo, chegavam nas escolas e os proprietários, os professores não deixavam os alunos mexer porque ia estragar os livros, né? E muitos ainda não tiravam da caixa, as bibliotecas estavam em caixa, muitas doações de computadores acontecia a mesma coisa, a gente doava computadores e ninguém podia tocar no computador porque ia estragar, né? Então agora a gente está desenvolvendo uma série de projetos para estimular. O projeto que está em todas as unidades da Gerdau no Brasil. A gente agora, todas as entidades ou escolas que receberam a biblioteca, elas têm que enviar um projeto de como vão incentivar a leitura no Estado, né, na sua comunidade. Quanto à diversidade que você comentou, isso você disse, né, não é um problema só da empresa, é a realidade brasileira, né, que nos coloca assim, então, essas diferenças tão grandes. Mas é um dos indicadores utilizados aí por vários desses organismos, como Etos, né, outros que querem saber quantos pessoas, negros, pardos, né, mulheres estão em cargos de gerência, né? Também dos portadores de necessidades especiais e tal. Como é que a empresa tem algum plano assim de buscar essa maior diversidade ou algum incentivo especial para que essas que são, posso chamar, pessoas mais discriminadas, né, ou que não tiveram as mesmas oportunidades para chegar nessas mesmas posições? O tema mulheres e negros ainda é um tabu, né? Porque ainda tem aquela questão, será que as mulheres já têm uma maturidade para estar no cargo de diretoria, né? Os diretores da Gerdau, todos estão há 30 anos no nível. Agora entrou uma leva mais nova, mas a maioria há 30, 35 anos, né? E há 30, 35 anos atrás tinha mulheres que estavam se capacitando dessa forma, né? E os negros também, eles têm essa... vocês que são aqui da faculdade, quantos alunos negros a gente tem na escola de administração, né? Então, tu tem que ter, se tiver pessoas capazes, né? A Gerdau, a princípio, não tem nenhuma discriminação, desde que tu esteja concorrendo com o mesmo padrão, né? Que a gente sempre está em busca dos melhores profissionais, os mais capacitados, né? E a questão de deficiência é aquilo que eu comentei, né? A mesma coisa, os deficientes no Brasil são excluídos, né? Não tem o mesmo preparo escolar, né, básico que nós temos. Então, o que hoje a gente está fazendo para compensar, né, que a gente não está atendendo essa taxa, que seria 5% do quadro da Gerdau, que seria quase 2.000 funcionários portadores de deficiência, e são deficiências mesmo, não é assim, tu não tem um minguinho, tu não tem um braço, tu é cego, tu é totalmente surdo. Então a gente está apoiando entidades como a APAI a desenvolverem projetos de formação profissional, profissionalizantes nessa área. Então a gente financia esses projetos, e conforme vai tendo mão de obra capacitada, a gente vai colocando encargos dentro da Gerdau. Nós já estamos tendo um resultado bom nesse sentido na nossa unidade no Rio de Janeiro, né? Está tendo um projeto bem legal e já estamos tendo alguns resultados. Aqui em Porto Alegre a gente teve também
uma época que, na questão, quando vai as agendas dos relatores anuais, a gente tem que contratar terceiros para empacotar, né, que é um trabalho que demora vários tempos, e a gente trabalhava só com surdos, né? Existe uma orientação de que isso não ocorra, né? Na prática, aquilo que a gente... Esse é um dos grandes desafios que eu coloquei, né? Como tu comprometer todos os teus stakeholders, entre eles e o público interno, a estarem se comportando da maneira que tu julga ideal, né? Sim. Isso já está claro, nas nossas diretrizes éticas está bem clara essa política de não discriminação. Falando um pouco de desenvolvimento sustentável, gostaria de abordar uma outra questão, na verdade, de futuro da Gerdau, né? Já que desenvolvimento sustentável é olhar, de certa forma, para o futuro, né? E a Gerdau é, de certa forma, dependente de uma matéria-prima, né? O ferro, por exemplo. Como é que ela vê no futuro, se ela achar que ela já vive 100 anos, já tem 100 anos de idade, daqui a 100 anos, será que ela vislumbra uma possibilidade de escassez de ferro, por exemplo? Vocês têm algum pensamento nesse sentido, por exemplo? Primeiro, vou discordar uma coisa contigo. O desenvolvimento sustentável não é o futuro, ele é a caminhada, né? Como tu vai fazer a tua caminhada para a gente sobreviver no futuro, né? A forma de a gente caminhar. E a Gerdau, nessa questão das matérias-primas, a gente faz um estudo sempre, né? De como está... São uma série de produtos que são matéria-prima, e o mercado siderúrgico, como está crescendo muito, a nossa matéria-prima principal, que é a sucata ferrosa, ela... nem sempre é tão fácil de encontrar, e o mercado sobe, mas a sucata em geral é uma coisa que sempre vai existir, né? E hoje em dia, com essa descartabilidade dos produtos cada vez maior, né, tem muita sucata, né? Então eu não sei há mais 100 anos como é que a gente enxerga isso, né? Posso até descobrir e depois te mandar, mas a curto prazo esse não é um dos maiores desafios, assim. Eu estou realmente bem impressionado com as várias propostas que a empresa está apresentando de como atuar em várias frentes ligadas à sustentabilidade. Gostaria de saber a sua opinião particular, dentro dessa visão que você tem de todas as iniciativas, quais dessas iniciativas você acha que está contribuindo de uma maneira mais expressiva em termos de retorno para a sustentabilidade? São várias frentes, né? Algumas delas vocês acompanham pelos indicadores, mas na sua visão particular, o que você percebe assim, quais são as iniciativas que vocês percebem que estão dando retorno assim, mais nítido para mudança cultural local, mudança da mentalidade em favor da sustentabilidade? Como é que você percebe isso? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Mas, na minha opinião pessoal, a maior contribuição que a Gerdau dá hoje na questão da sustentabilidade, ela está na ética. Então, eu acho que o exemplo que a gente tem da nossa maior liderança dentro da Gerdau, ele é muito valioso, né? Eu estava escutando agora, depois do Fórum da Liberdade, que foi terça-feira, um comentário no jornal, na Gaúcha, dizendo assim, né, de como ele estava, o comentarista, impressionado da atuação do Dr. Jorge, que uma pessoa com a posição que ele está, com o dinheiro que ele está, ele podia estar esquiando em Aspen, e ele está ali falando do desenvolvimento do Brasil, da questão ética política, da falta de ética, né, que tem nos governos, e isso é uma coisa que a gente vive constantemente na Gerdau, né? A gente que trabalha principalmente aqui na Farrapos, que é o setor corporativo, a gente sente isso está no discurso, isso está nas atitudes do dia a dia. Então eu acho que essa é a maior contribuição que a Gerdau dá hoje, que é essa figura de liderança na parte ética e comprometimento com o desenvolvimento do país. Lua, a preocupação com a questão social e ambiental já está sendo desenvolvida em várias empresas, né? Muitas vezes essas ações elas são mais operacionais ou até muitas vezes filantrópicas, né? E você está falando aqui em sustentabilidade inserida no mapa estratégico, né? BSC da Gerdau. Gostaria que você explorasse um pouquinho mais como é que a sustentabilidade entra na questão estratégica, por que ela é estratégica, como é que ela é discutida pela alta direção da empresa. Bom, assim, ela está no mapa estratégico corporativo, no BSC, no Balance Scorecard da Gerdau, desde 2002, né? Final de 2002 e início de 2003. Então, assim, para quem conhece o modelo do BSC, tudo acontece na Gerdau para a gente gerar valor ao acionista através do desenvolvimento sustentável, né? A questão do desenvolvimento sustentável dentro da Gerdau, ela já é trabalhada, como aquilo que eu falei, há muito tempo, mesmo sem ter esse nome. Por a gente ser uma
empresas de capital aberto, tem uma série de indicadores, linhas, questões que a gente tem que seguir, até por obrigação, né? Daí aquela parte de legislação, né? Mas o que eu acredito é assim, né? Aqui eu até trouxe uma frase do Hélio Matar, que é o diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, né? Que é quando fala das empresas fazerem toda uma publicidade, um marketing em volta dessa questão da sustentabilidade. Ele diz assim: a gente está na era das relações. A empresa será cada vez menos o que ela fala de si e cada vez mais o que falarem dela. As marcas serão a imagem de sua reputação e não aquela projetada na publicidade, né? Então, eu acho que existe um sentimento muito forte de estar realmente fazendo o desenvolvimento sustentável na Gerdau, né? No momento que a gente voltou na estratégia, no momento que todos os mapas, né? Porque tem um mapa corporativo e cada unidade, cada operação de negócio faz o seu desenvolvimento, isso está no mapa. Então, isso está acontecendo dentro da Gerdau, né? A gente fala muito pouco, né? A gente anuncia muito pouco falando desse assunto, né? Tem empresas que têm todo o seu posicionamento no mercado voltado para a área. Eu invisto, eu sou o maior investidor em cultura no Brasil, investidor social no Brasil. Não que não façam, mas se posicionam dessa forma. E a Gerdau, ela está na estratégia, está em todos os mapas e ela é muito low profile nesse sentido, né? E até queria citar exemplos, não da Gerdau, mas de dois grandes exemplos de empresas no Brasil que eu acho que é interessante para quem quer conhecer mais. Eles são super acessíveis até para ter em contato, que é o Banco Real, né? E a Natura, que estão fazendo um trabalho exemplar em desenvolvimento sustentável no Brasil, que tem muito, né, da sua publicidade, mas está na estratégia, está no ser, né? Você acha que isso é uma tendência que outras empresas também vão passar a inserir essas preocupações nos seus planejamentos estratégicos e ser uma coisa importante realmente para o negócio das empresas? Ou isso é só para grandes empresas? Esse é um grande desafio, né? Eu acho que, como tudo que aconteceu no mundo dos negócios nos últimos anos, eles iniciam com as grandes empresas, né? E depois passam para pequenas e micro, médias, pequenas e micros, né? Como foi a qualidade, né? O boom da qualidade no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu acho que está sendo hoje o desenvolvimento sustentável. A gente está iniciando de uma forma mais global nas grandes e depois isso passa para as pequenas. Mas com certeza questões de reciclagem, de questões éticas, de pagamento de impostos, de contratação de deficientes, essas questões mais de base do desenvolvimento sustentável a gente pode estar usando em todas as empresas, né? Talvez as pequenas empresas ainda encontrem mais obstáculos, principalmente no Brasil, né? Com essa legislação que a gente tem. O que a gente ouve muitas vezes também queria saber a tua opinião, ser ético e ser responsável custa caro para a empresa? É mais a longo prazo e a curto prazo há uma pressão da sociedade para que tu te comporte dessa forma. Um exemplo assim na Gerdau, o despoeirador, né? A gente tem que ter despoeirador por causa do processo de aciaria que solta muita poeira, né? Tu pode comprar um despoeirador que vai lá e vai tirar a poeira que a legislação permite, e tu pode comprar um despoeirador top de linha que não vai deixar nenhuma poeira para a comunidade, né? Então, aí é um investimento alto e aí que a gente vê como a empresa se comporta frente. O que foi investido lá em encharqueadas, qual deles? Encharqueadas? Não tem na unidade de Asfinos Pratinin, foi instalado alguns anos atrás um despoeirador, né? Todas as unidades foram instaladas. Todas? Da Gerdau. Algumas ainda estão para instalar. E ele, digamos assim, não é nem 8 nem 80. Ele tá... Mas já custou caro mesmo, sendo 40. Com certeza, esse maquinário siderúrgico ele é caríssimo, né? Sim. Mas eu acho que para empresas de setor de produção como o nosso, ele custa caro de inserir no processo. Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Tem aquela grande questão, né? Hoje em dia que a China, né, e o mercado asiático, eles são ainda muito pouco sustentáveis, né? E aí tu está competindo com empresas da China, da Índia, que tem mão de obra escrava, mão de obra infantil, que não respeita o meio ambiente, e como é que tu vai vender o mesmo valor de aço no mercado? Isso é uma questão interessante, porque no setor calçadista, principalmente, né, as empresas alegam que não tem como competir com a chinesa, né? Justamente por esse motivo. No setor do aço, como é que a empresa Gerdau vê isso? Vai ser possível concorrer com quem não é ético, quem não cuida do meio ambiente? Assim? Acho que esse é um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas como ainda
A maior siderúrgica do mundo hoje é a Mittal Steel, que é uma siderúrgica indiana, né? Mas a segunda maior, e todas as outras são siderúrgicas já do Ocidente, digamos assim, e que cumprem, né, as legislações. A Arcelor Brasil é uma empresa que está bastante avançada na área de desenvolvimento sustentável, e todas as grandes empresas estão investindo nisso. Empresas como a Dofasco, que até recentemente foi comprada pela Arcelor, eram empresas que tinham uma gestão sustentável super eficiente. Então, eu acho que o que nos salva, digamos assim, para estar competindo é que existem muitas grandes empresas comprometidas com isso, né? Então, acho que está mais na exceção as não comprometidas. Com certeza, talvez as exceções sejam muito grandes, né? Por exemplo, uma Mittal Steel, que é uma indiana, ela produz quase 70 mil toneladas de aço, uma das maiores. Agora, se comprar a Arcelor, como está pretendendo, vai produzir quase 20% do mercado de aço no mundo. A Gerdau, você tem estudado quanto por cento do aço do mundo ela? Que fatia do mercado global? Nós somos a 13ª siderúrgica do mundo. A fatia do mercado eu não sei. Nós estamos... A nossa luta é chegar entre as 10 maiores, né? A gente quer estar dentro do grupo das 10 maiores. E a gente vê seguidamente, né, a notícia da Gerdau comprou mais uma empresa nos Estados Unidos, né? Comprou em outros lugares, assim. Fala um pouquinho pra gente a questão dos indicadores aí, né? Por exemplo, tem o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, né? Isso é uma aspiração? É uma aspiração muito grande. A gente não entrou. Fazer parte desse grupo? O ano passado a gente não entrou no índice Dow Jones por causa de um indicador, né? Hoje, como aqui o Hélio fala, é importante tu ter uma imagem de sustentabilidade, né? Essa coisa está em voga, é uma cadeira aspirada. Mas qual é o custo que tu vai pagar para chegar lá, né? Então a Gerdau, ela é uma empresa que diz, nós vamos responder os indicadores com aquilo que nós somos, né? Então a gente não entregou o questionário ano passado para o Dow Jones Sustainability Index por causa de um indicador ambiental, né? Que a gente decidiu que não. A gente realmente tem que trabalhar esse indicador antes de montar. Mas é uma aspiração muito grande. Até a gente teve agora a reunião de planejamento estratégico de longo prazo, agora em março, né, que estavam todos os processos corporativos da Gerdau aqui. E um dos 10 principais projetos do setor financeiro da Gerdau era que a Gerdau entrasse no índice de sustentabilidade da Bolsa de Nova York e da Bolsa de São Paulo. Tem previsão de quando não está em condições de... Provavelmente esse ano a gente já vai fazer parte, né? Porque os índices, eles são inteligentes, né? Essa questão de sustentabilidade eu acho fantástica. Talvez isso custe um pouco caro para a comunidade mundial, mas ele é inteligente uma vez que ele não... Tu está sendo sustentável se tu admite que tu tem aquele problema e tu está fazendo alguma coisa para melhorar. Tu pode ser o pior do mundo, mas eu digo, eu sou o pior e eu estou com essas ações para deixar de ser. Tu é considerado sustentável. Isso é legal, né? Porque tu pode dizer que tu está ruim, mas tu está tentando melhorar. Mas há um comprometimento de a melhoria contínua, mas assim, com que percentuais vai melhorar alguma coisa, ou basta você dizer que que a situação está ruim, mas que vai melhorar? Basta tu dizer que está ruim, que tu vai melhorar, e tu está fazendo esse monitoramento, né? Não precisa ser 20%. Tu vai gradativamente melhorando, né? Então, esse indicador que faltava era um indicador que eu nem me recordo qual era, mas era um indicador que a gente não estava medindo, que a gente não tinha informação, e aí iniciou esse ano todo um processo de vamos ver como a gente está nisso e criar ações para melhorar nesse conceito. Então, com certeza, esse ano a gente vai estar entrando nesses índices. Desses institutos, organismos que têm indicadores ou que dão algum selo, qual é o mais difícil, assim, dentro da área que é aplicável ao Grupo Gerdau? Tem algum, assim, que você assim, esse é o mais difícil, mas nós pretendemos chegar lá em tantos anos? Na verdade, a ISO, né, está lançando uma série de indicadores. Tem o SA 8000, né, que é um que a gente está trabalhando, tem o ambiental, que é o 14000, né. Na verdade, eu acho que não tem nada impossível. A Gerdau é uma empresa que eu tenho certeza que a gente vai deslanchar muito rápido nessa área, porque a gente é muito organizado, né? A gente, toda essa questão de qualidade total, os processos todos mapeados, isso facilita muito quando tu quer institucionalizar uma questão como o desenvolvimento sustentável, tu quer inserir um indicador, tu quer melhorar numa fase. Está tudo mapeado, é tudo organizado. O que precisa é de alguém que vá lá e bata o martelo e diga, tá, isso é prioridade, vamos fazer. Então não tem nenhum grande desafio.
Eu acho que todos são desafiantes, né? Mas todos são alcançáveis, com certeza. E as empresas que são adquiridas pelo grupo, elas às vezes estão em estágios muito diferentes. Como é que é para levar uma empresa que você tem uma cultura, uma prática bem poluidora, a levar a esse nível que vocês... Esse é um trabalho que a gente passa com certeza. Até a gente teve alguns anos atrás a questão de uma carvoaria no Maranhão, né, que tinha fornecedores trabalho infantil, trabalho escravo, até saiu algumas notícias sobre isso. E existe um trabalho muito grande, de um investimento altíssimo de a gente estar mantendo o padrão Gerdau, né? Então, quando a gente entra, isso requer 1 ou 2 anos até transformar em padrão Gerdau. Essa usina, que é a Margusa, inclusive a gente nem iniciou a parte de investimento social, porque a gente acredita que primeiro tu tem que estar de acordo com o teu público interno e fornecedores e clientes. Depois tu pode começar a investir na comunidade, porque senão fica muito distante, né? A gente queria implementar um prato popular lá na Margusa, que é essa refeição a R$1 para a população carente da região. E a gente não implementou porque a gente ainda precisava alinhar eles ao nosso padrão internamente. Mas isso é um investimento super alto. Quando a gente entra numa usina ou compra uma unidade que não está de acordo, a primeira coisa é transformar padrão Gerdau. Hoje em dia a Gerdau está toda, principalmente no Brasil, né, e agora iniciando esse ano já até com intranet global, é tudo padrão, o mesmo padrão. E toda a área social do grupo, mesmo das empresas que estão no exterior, é coordenado pela unidade aqui de Porto Alegre? Assim, a gente é o fechador, né? De toda essa questão do investimento social privado. Mas aqui em Porto Alegre a gente coordena mais ativamente o Brasil. O nosso plano é a partir de 2007, primeiro semestre, entrar na América do Sul, que é uma situação mais parecida com o Brasil e já está uma série de projetos mais consolidados, e daí 2007-2002 entrar na América do Norte. A gente fecha esse número, né, mas eles ainda não estão seguindo as nossas políticas, o nosso jeito de fazer, né? Isso é muito interessante até agora com essa capacitação de investimento social que a gente está iniciando. O primeiro módulo foi diagnóstico de potencialidades, né? E aí todo mundo sai super impressionado, porque a gente está acostumado a olhar para uma comunidade, como eles são carentes, como eles precisam disso, precisam daquilo. E a gente não olha as potencialidades, né? Olha como eles são bons nisso, olha o que eles desenvolveram, né? E a gente está administrando esse novo olhar, né? A gente conseguir olhar visando fortalecer o que tem de bom. Porque é que nem uma pessoa, né? Tu olha, todo mundo é um copo, metade cheio, metade vazio. Basta o olhar, o enfoque que tu vai dar. Então isso é uma mudança que a gente está trazendo, e até a metodologia ABCD, que é uma metodologia de uma universidade no Canadá, né, que esse consultor fez lá. Então, com certeza, a gente vai ter muita facilidade de replicar na América do Norte e América do Sul, porque é uma metodologia que eles estão usando lá, que é o McKnight, que é quem desenvolveu esse conceito, é um consultor americano. Lu, nós estamos chegando ao final do programa aqui, e antes de encerrar, eu queria que tu nos contasse um pouquinho. Você tem uma formação em administração, né? Como é que você despertou para essa área? Ou você já tinha esse interesse quando era estudante? Ou como é que você entrou? Não? Sabe que é engraçado, né? Eu sou uma pessoa que acha que tudo na vida acontece quando tem que acontecer. Eu estudei no Colégio Israelita, né? E o Colégio Israelita a gente tem um senso de comunidade e compromisso com o próximo muito forte. Eu sempre participei de todos os grupos, participo até hoje, de trabalho voluntário, de educação informal e de contatos e relacionamentos. E eu sempre amei isso, era o que eu mais gostava. E quando eu entrei na faculdade, sou formada em marketing pela SPM, eu achei fascinante aquele inicial do marketing, como a estratégia monta um produto, mas nada me batia, né? E quando eu entrei na Gerdau, direto me deram para cuidar dessa parte da responsabilidade social. Quando eu botei o olho, não é isso, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. É muito bom tu acordar de manhã e saber que o teu trabalho pode mudar a realidade de uma série de pessoas. Eu ainda sou muito jovem, então ainda tenho a utopia que eu posso mudar o mundo, né? E até a gente recebeu há pouco tempo na Gerdau um consultor holandês que fala sobre balance scorecard pessoal e o profissional, né, e o da empresa. E ele diz como é importante, né, que os profissionais estarem alinhados, os seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa. Então, o meu objetivo pessoal é transformar o mundo melhor para se viver. E hoje em dia o meu mundo é o mundo Gerdau. Então, eu tenho um compromisso em fazer a Gerdau
ser uma empresa sustentável, né, um compromisso meu pessoal de ela se desenvolver e atingir um nível internacional nisso, nessa área de desenvolvimento sustentável, de investimento social privado. E também agora entrando, né, no MBA Executivo Internacional, que depois vai me propiciar fazer um mestrado profissional, eu também quero um dia dar aula, porque eu acho que é na universidade que a gente forma, né, quem serão os executivos do futuro. É aqui que a gente está formando a forma que as pessoas vão fazer, vão trabalhar e vão fazer negócio no futuro. Então, eu um dia quero ter a oportunidade de estar aqui também formando novas pessoas para estarem atuando dessa forma. Depois que você começou a trabalhar no Instituto Gerdau, nessa função, mudou alguma coisa na tua vida? Ai, mudou, com certeza. Depois eu passo para vocês por e-mail, até se puder disponibilizar no site. Muita coisa. A pegada ecológica, vocês já fizeram? Sim. Bom, a pegada ecológica me mata, porque todos os dias de manhã, quando eu vou escovar os dentes, tem que desligar, né? Mas eu tenho um problema sério, que aqui no sul é o banho, né? Porque não dá para desligar a água, porque é muito frio no inverno, daí aquela coisa de desliga e não desliga, o desperdício, né? De comida na geladeira, e a reciclagem de lixo. Todas essas coisas que tu pode levar no teu dia, o consumo consciente, né? A compra consciente. Ontem eu estava em São Paulo, numa feira muito interessante de economia solidária, que está tendo em São Paulo até domingo, até que a gente tiver a oportunidade de participar, está muito legal. Bom, eu fiz 1000 compras, porque tudo que tu compra lá está desenvolvendo uma comunidade, é uma cooperativa, é uma mãe. Então, como a gente pode estar mais atento como consumidor, né? De estar comprando produtos que beneficiam uma comunidade, de estar fortalecendo essas comunidades, estar fortalecendo essas questões, de tu estar comprando uma empresa que tu sabe que é compromissada, né, com o desenvolvimento. Às vezes você não fica com pena de gastar. Daí eu não fico. Daí é um horror, né? Aí você consome. Daí eu consumo, que também é uma coisa, né? Sim. Que o consumo consciente também tá em tu não precisar consumir tanto, né? Assim. Até tem aqueles dados da China que nos aterrorizam, que se a população chinesa tiver o mesmo padrão de consumo que a população americana, a gente precisa de 4 planetas terras para suprir, né? A matéria-prima para gerar isso. Sim. Então, será que a gente precisa ter tantas calça jeans, tantos sapatos, tantas bolsas? Para a mulher é meio complicado, né? Mas eu estou me exercitando nessa área. Você conseguiu reduzir o número de sapatos ou não? Essa é uma dificuldade, porque a minha mãe tem loja de sapato. Ah, bom. Então isso é um problema na minha vida. Então tá bom, olha, Lu, infelizmente nosso tempo está esgotando aqui e eu queria então agradecer a tua presença, né, por tudo que você trouxe para nós e também assim pela, acho que a experiência de vida, né, que você está tendo, muito interessante aí. Agradecer aos nossos colaboradores aí e também te fazer o convite, porque eu acho que ficou muita coisa aí, né, para falar. Você tem outros projetos que você estão implantando, que a gente possa contar contigo, com pessoas lá do teu instituto, né? Com certeza. Para nós, é uma honra estar participando desses debates, eu gosto muito. E também qualquer dúvida que ficou, não sei se eu posso deixar meu e-mail, claro, telefone. A gente pode colocar. Meu e-mail é alua, é diferente, mas é nome mesmo, é alua.fernandes, com s, @gerdau.com.br. Meu telefone é 51 3323 2151 e eu estou à disposição para qualquer dúvida, quem quiser conhecer alguma coisa da Gerdau. E convidamos agora a alerta aos nossos internautas que nas próximas 2 sextas-feiras é feriadão, né? E então nós voltamos só no final do mês de abril aí. Boa tarde, um bom final de semana a todos. Tchau, obrigado.